O tema da nossa pregação de hoje é o seguinte: não alimenta o gigante pela falta do perdão. Amém? Não alimenta o gigante pela falta, pela ausência do perdão. A Bíblia fala assim, Pedro chega a perguntar para Jesus, quantas vezes é necessário perdoar? E eu pergunto para você, quantas vezes é necessário perdoar? 70 vezes 7, que dá 490, que quer dizer, não tem limite. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, nós vamos ter que perdoar. Quantas vezes precisar, nós vamos ter que perdoar. E eu quero que você vá comigo, abre comigo lá em Mateus 18. Vamos ler essa parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo conta para um dos seus amados discípulos. Lá em Mateus 18. Preste bem atenção que o Espírito Santo revelou nessa noite. É muito sério isso. Deus mostrou que tem pessoas alimentando o gigante por falta de perdão. E hoje você tem que sair daqui entendendo que você tem que deixar esse jejum, ou deixar esse gigante passar fome. Que você vai sair daqui já resolvido em relação àquilo que o Espírito Santo vai mostrar para você, quem você precisa liberar o perdão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 18, versículo 23. Quantos acharam, diga amém. Quantos estão vivos aí? Dá uma glória a Deus. Ai, que bom. Amém. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis acertar as contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se e implorava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrando-o, sufocando, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi, lançou-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos que aconteciam, entristeceram-se muito e foi contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor chamou-lhe e disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou ao carrasco, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim fará também o meu Pai Celeste, se de coração não perdoaste cada um do seu irmão a sua ofensa. Feche seus olhos. Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. E clamamos, ó Pai amado, para que o Senhor venha falar com o nosso coração, Pai. Que nós podemos ser ministrados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós lemos agora um fato real que aconteceu, narrado pelo nosso Senhor Jesus, uma parábola do credor incompassivo, aonde esse credor devia um valor muito altíssimo para o seu senhor. E quando a família dele
entrou em perigo, a família dele entraria em escravidão, ele roga pedindo o quê? Perdão, pedindo compaixão. E nós lemos que o seu Senhor o perdoou aquela dívida muito alta, uma dívida muito alta. E a palavra de Deus fala, como nós lemos, que ao sair ele encontra esse homem que foi perdoado, ele encontra o quê? Um conservo dele. E esse conservo devia para ele algo muito pouco. Não se comparava com o que ele devia para o seu Senhor, ao qual a dívida foi perdoada. Mas a palavra de Deus, ao qual nós lemos, fala que ele não perdoou o seu conservo. Ele trouxe um peso muito grande para o seu conservo. A minha Bíblia fala que ele chegou até a sufocar. Ele não teve compaixão, ele não teve misericórdia. Ele não lembrou o que ele tinha recebido do seu Senhor. Ele agiu de uma forma má, de uma forma aonde o coração dele estava obscuro, aonde o coração dele havia orgulho, aonde o coração dele havia feridas, para que a atitude dele sobre o seu conservo não foi de compaixão. E aí, queridos, ele manda colocar na levou a ele uma prisão e não perdoou a sua dívida. E nós lemos no versículo 34 que o seu Senhor ficou muito irado. Ficou muito bravo pela atitude desse servo que recebeu o perdão dele, porque ele não teve compaixão do seu conservo. E aí ele fala, Jesus ele fala, assim vos fará também o meu Pai Celeste, se de coração nós não perdoarmos o nosso ofensor. Queridos, nós temos ofensor na escola, dentro de casa, nós temos ofensor lá no trabalho, nós temos ofensor aqui dentro da igreja, nós temos ofensor na rua, nós temos ofensor, pessoas que vêm para nos ofender. Em todos os instantes nós temos pessoas que estão cheias de problemas, e elas estão assim, preparadas mesmo, amarguradas, estão sujas por dentro, e elas querem lançar o seu veneno mesmo. Tem pessoas assim. E tem pessoas que muitas vezes, ela não vai sair, eu ouvi isso do Tiago, achei interessante, ela não vai sair para pisar no calo da pessoa. Ela não saiu com esse propósito. Muitas vezes a gente não sai com esse propósito de pisar no calo da pessoa, de ferir a pessoa. Mas às vezes acontece inconscientemente. Então, queridos, preste bem atenção. O segredo está de nós perdoarmos. Seja aquele que está totalmente contaminado, que está amargurado, como aquele que também inconscientemente te ofendeu. Nós vivemos a palavra de Deus, e se nós vivemos a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos liberar o perdão. Nós não podemos estar com o nosso coração obscuro, com o nosso coração na ignorância. O que é um coração na ignorância? Aquele que não tem conhecimento, aquele que não conhece a luz, aquele que não está na luz. Mas a Bíblia diz que nós estávamos nas trevas e fomos transportados para a luz, através do perdão do Pai Celestial, porque nós éramos pecadores. O Senhor nos perdoou. Jesus, com o ato dele de sacrifício naquela cruz, a sua morte, mostra a redenção, mostra o perdão por todos, por toda a humanidade, por mim e por você. Eu quero que você vá umas folhas atrás, assim, lá no capítulo 6, e você vai ver, queridos, que a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina
que nós temos que perdoar. Ao mesmo tempo que nós pedimos perdão, ele nos ensina que nas nossas orações nós temos que perdoar os nossos ofensores. Olha o que diz aqui, Mateus no capítulo 6, versículo 12, fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós já estamos presos na oração do Pai Nosso. Quantos já oraram a oração do Pai Nosso aqui? Amém? Então, nós já estamos presos naquilo que nós já oramos, antes mesmo de nós conhecermos a Cristo. Quando nós éramos da determinada religião, nós orávamos o Pai Nosso. E um desses versículos nós sempre declaramos: perdoa, como diz, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós pedimos perdão para o Senhor e declaramos: assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós sabemos, querido, que o Pai Celestial, Ele perdoa, sim, mas nós precisamos perdoar os nossos ofensores, como nós lemos. E aí nós podemos continuar lendo aí em Mateus 6 mesmo, olha só. Vamos ler aqui, Mateus, versículo 13, olha o que fala aí. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui ele continua dizendo para que nós não venhamos cair em tentação. Quando nós não perdoamos, nós estamos nessa queda. É muito sério isso, irmãos. Ao ponto que o Pai Celestial, Ele só vai nos perdoar se nós não tivermos nenhuma amargura do nosso coração. E sim, nós tenhamos perdoados os nossos ofensores. Aí no versículo 14 ele fala assim: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos, está escrito aí, perdoará. O versículo 15: se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. A palavra de Deus ela é muito clara em relação a isso. A palavra de Deus é bem clara, que se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, o Pai Celestial não vai nos perdoar. E aí, queridos, eu quero que vocês entendam algo muito interessante. O alimento que você dá para o seu gigante é ressentimento. O que é ressentimento? Indisposição de perdoar. Você está ressentido com algo e você não consegue chegar, resolver, tratar, conversar. Mas você vai alimentando esse gigante que impede de você ser abençoado. Impede de você ser abençoado. Vamos fazer um exemplo. Faz de conta que isso aqui é um gigante. Faz de conta que, está vendo esse negocinho aqui do instrumento? É você. Ele está bem aqui, ó. O gigante está aqui, ó. Você está alimentando e dali você não sai. Dali você não prospera. Dali você não vai para frente. Ele está ligado. Você vai ficar ligado constantemente, perturbado. Porque nós lemos na palavra de Deus que é colocado verdugos, atormentadores, que são demônios, que atormenta a pessoa. E ela não tem sossego. Ela não tem paz. E sem contar que isso vai manifestar muitas doenças no corpo dessa pessoa. Porque ela acaba alimentando o gigante por causa de ressentimentos, que é a indisposição de perdoar. Aí, querido, preste bem atenção. Um grande perigo que o inimigo coloca na vida das pessoas, ela cega a pessoa, e aí a pessoa, ela tem essa atitude, essas palavras. Você acaba não admitindo que está ressentido. Você não admite que você está ressentido, de forma nenhuma, que tem ressentimento dentro de você. Mas quando toca no nome da pessoa, quando você vê algo que lembra a pessoa, quando você ouve o nome da cidade que lembra a pessoa,
Quando você vê uma roupa de alguém na rua que lembra a pessoa, quando você vê o carro que lembra a pessoa, ou a música que lembra a pessoa, aí começa a manifestar aquele mal. Começa a manifestar o mal. Porque nós lemos, queridos, que esses verdugos, eles são demônios. Ele começa a atormentar, ele começa a questionar, ele começa a tirar a paz do seu coração. Porque muitas vezes nós não admitimos que nós estamos ressentidos ainda. Que em nós há uma mágoa. Que em nós há algo que realmente acaba nos trazendo, nos tirando a paz. Hebreus 12, olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 12. Quantos estão comigo, diga amém. Versículo 15, coloca para nós. Olha o que o ressentimento, ele traz amargura, queridos. O ressentimento traz amargura. Olha o que diz a palavra de Deus. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Vocês entenderam o que nós acabamos de ler aí? O ressentimento, porque você foi ofendido, ela traz uma mágoa venenosa, uma amargura. Uma amargura. E isso traz contaminação. Por isso que eu disse no começo, que tem pessoas que ela está tão contaminada que ela tem o prazer, a satisfação de ofender alguém. Como tem pessoas que muitas vezes, inconscientemente, ela vai ofender você. Mas não importa a classe. O que importa é o perdão. É nós perdoarmos os nossos ofensores. O que importa é nós espremermos esse ressentimento, esse pus, essa podridão que está dentro de nós, esprememos e pormos para fora, para que não contamine todas o nosso corpo. E aí muitas vezes você pode questionar assim, mas pastora, mas eu não fiz nada. Foi fulano, foi beltrano, foi ciclano, não importa. Seja livre. Seja livre. Porque se você carrega, irmãos, essa ofensa dentro de você, porque o seu ofensor lançou sobre a sua vida, você não vai prosperar. Você não vai caminhar. Você não vai adiante. Você sempre vai retroceder, vai ficar aprisionado. E hoje Deus está dizendo que você precisa parar de alimentar esse gigante. Você tem que sair daqui em nome de Jesus Cristo totalmente liberto e restaurado. Porque, queridos, a amargura, o ressentimento que leva à amargura no coração, ela vai trazer, eu sempre gosto de falar isso, ela vai trazer doenças que vão manifestar sobre o teu corpo. Que é conhecido a somatização, vai somar sobre o seu corpo. Eu coloquei algumas coisas aqui. Problemas nervosos. Pessoas vão ter problemas nervosos, insônia, dor de cabeça, esgotamento, artrite, pressão alta, palpitações, úlcera. Vou usar um exemplo de palpitações. Vou usar um exemplo para vocês que vocês vão se pegar, principalmente as mulheres. Quando nós estamos bravos com o nosso esposo, nós começamos a agir, bater nas coisas, para chamar atenção, para fazer aquilo, porque você está agitada, você está magoada, você está ferida, você está ofendida. Só que não vale a pena levar isso adiante. A salvação é individual. Eu sei que ele é um com você, irmã, eu sei que, irmão, ela é uma com você, mas não vale a pena continuar ressentido, magoado, ferido. Porque o doente não é você, é ele, ou é ela. Nós precisamos começar e pôr em prática, vivermos bem, sem preocupar com os outros.
Nós precisamos da opinião dos outros. Nós precisamos isso dos outros. Isso mostra insegurança. Isso mostra que você não tem uma autoestima boa. Isso não mostra confiança em si próprio. Ei, preste atenção. O mesmo Deus que está aqui em mim, que está me usando para falar com você, é o mesmo Deus que está em você. Talvez a Andressa pode falar o melhor português. Eu não falo o melhor português. Mas esse mesmo Deus está em mim, está em você. Mas eu tenho que me valorizar. Assim é você também. Você tem que se valorizar. E a começar, não estar preso com ninguém. Não dormir com ninguém. Não tomar banho com ninguém. Com aquele ofensor que você não para de pensar. Que ele te ofendeu. E esse ressentimento nessa noite, irmãos, tem que acabar. Para que você viva dias de paz na presença de Deus. Hoje à tarde, o pastor Elcio mandou um áudio para mim, eu não estava em casa, da leitura de um livro que ele estava lendo. E ele sabia que eu ia ministrar hoje sobre o perdão. Aí ele mandou um testemunho para mim da leitura do livro, aquele livro que ele trouxe um domingo aqui e leu para vocês, para a liderança da graça. E ele comentou assim, que uma moça estava fazendo terapia com o seu psicólogo, e ali o terapeuta falou para ela, olha, você precisa perdoar. Você tem que perdoar sua mãe e cortar o umbigo, desligar. E porque ela trouxe a queixa ali no consultório, tudo sobre a mãe dela. Porque é assim, nós nunca vamos lá falar assim, o problema é eu. Ela vai levar sempre os outros. Por isso que eu estou falando, irmãos, você tem que viver. Não viva pelos outros. Jesus é bem claro. Nós temos que tirar nossa trave primeiro dos olhos. E aí, queridos, o psicólogo falou para ela, você precisa pedir perdão para sua mãe. Você precisa cortar o umbigo. O caso dela era de perdão. E aí, preste atenção, queridos. Muito interessante isso. E aí ela falou assim, psicólogo, minha mãe já está falecida. Não tem jeito. E aí, queridos, essa moça foi embora. No outro dia, ela procura o seu terapeuta e fala para o seu terapeuta que ela teve um sonho. Um sonho aonde ela estava toda enrolada no umbigo. Como que é? Umbigo? Cordão. Não é umbigo, é cordão, como que é? Umbilical. Estava toda enrolada. E no sonho falava a metragem que dava. Da onde ela estava até o cemitério. E aí o psicólogo interpretou aquele sonho e entendeu. E no sonho era cortado. E ele entendeu que ela precisava, confirmando que ela precisava verdadeiramente perdoar a mãe dela, se perdoar. Porque quando a pessoa, além de estar ferida com alguém, ela leva sobre ela um sentimento de culpa, ela não se perdoa. E o perigo está, irmãos, ela esquece da graça, ela esquece do amor do Senhor. Então, meus amados, Deus está falando para mim e para você nessa noite. Vamos parar de alimentar o nosso gigante. Nosso não, uma forma de falar. Pare de alimentar o gigante com o ressentimento. Você está ressentido com quem? Quem é o seu ofensor? Ou resolve essa questão. Vá diante da pessoa sem a pessoa entender. Peça perdão. Vai diante do Senhor, não alimente esse gigante, porque esse gigante é um demônio que está paralisando a sua vida. Que não está trazendo saúde física, emocional, até mesmo espiritual para a sua vida. Eu quero usar um exemplo da palavra do Senhor, eu quero que você vá comigo em Atos, lá no capítulo 7. Nós vamos usar o exemplo de Estevão. Olha que coisa linda que esse rapaz, olha a atitude que esse rapaz teve.
A palavra de Deus fala que Estevão era um homem cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Era um homem que fazia maravilhas para o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda que este homem fez. A palavra de Deus fala, queridos, por causa de ser um instrumento nas mãos de Deus, se levantou calúnias contra ele. Levaram ele para a prisão. A palavra de Deus, abre comigo lá em Atos, no capítulo 6, fala assim que levantaram falsa testemunha contra Estevão. Imagine só, um homem que estava num fervor, fazendo uma obra de Deus, um homem que tinha fé, um homem que tinha o poder de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Preste bem atenção para que você saia daqui tomando uma decisão certa para mudar a sua vida, para colocar esse gigante no chão. De repente as coisas mudam. Falsas testemunhas, perseguições, cárcere, por causa do amor do Senhor Jesus, por causa do amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus fala assim, queridos, que este jovem, esse homem que estava ali fazendo a obra do Senhor, no capítulo 7, vamos ler a palavra do Senhor. Por tudo que eles estavam fazendo, esses homens que se levantaram contra ele, depois você lê o capítulo 6 e o 7 completo na sua casa. Depois que Estevão faz um discurso lindo, maravilhoso, começando desde Abraão, para que eles entendessem tudo o que aconteceu, o que estava acontecendo. Eles levam Estevão para fora, e ali começa uma matança sobre ele. Apedrejamento. Olha o que diz aqui o versículo 5, 9. Capítulo 7, fala assim: pedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Neste momento, este homem, queridos, ele intervê. Ele pede para que o pai não punisse os acusadores dele, aqueles ofensores, aqueles que estavam tirando a vida dele. A gente vê uma atitude nobre, de perdão humano, de um homem que perdoou aqueles que estavam atacando pedra nele, para que ele morresse. E nós vemos que para ele chegar a esse nível, como nós temos que chegar a esse nível, nós temos que ser como este homem. Temos que ser um homem e uma mulher com fé, com poder. O Espírito Santo tem que estar ativo dentro de nós, vivo. Se você lê a história completa, é maravilhoso, queridos. Leia o capítulo 6 e o 7 na sua casa. Ele é apedrejado por causa do nome do Senhor. Mas ele perdoa aqueles que estavam tacando pedra. E eu vou dizer para você, queridos, que os seus ofensores, eles vão tacar pedra em você. Eles vão querer te paralisar, eles vão te ofender, às vezes a seu cônjuge, às vezes a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu tio, a sua tia, o seu patrão, o seu pastor, a sua pastora, o diácono, a diaconisa, o seu líder. Mas aí, queridos, nós precisamos tomar uma posição, uma decisão, em termos do coração movidos de compaixão e perdoar. Nós não podemos, em nome de Jesus Cristo, alimentar o nosso gigante. O gigante, tira esse nosso não. Não podemos alimentar o gigante com ressentimento.
que é a indisposição de perdoar, para que não venha consequências terríveis sobre você. Nós podemos usar exemplos de outras pessoas, o próprio Senhor Jesus Cristo, diante da cruz, diante daqueles, Ele fala, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nós podemos usar o exemplo de Ana, que quando chegou diante da presença do Senhor, ela fala, eu sou uma mulher atribulada, amargurada, porque dentro da casa dela tinha uma ofensora. Uma mulher que ofendia ela, que irritava ela. Mas ela foi diante do Senhor. Ainda para ajudar ainda. O sacerdote falou assim, você é filha de Belial. Quer dizer, você é uma endemoniada. Você está bêbada aqui. Ela foi ofendida ainda, dentro da casa do Senhor. Mas ela não, falou, não, eu sou apenas uma mulher atribulada, amargurada. E quando ela confessa isso, foi liberada uma palavra de vida para ela. Através do sacerdote. Ei, preste atenção. Chega de alimentar esse gigante. Essa indisposição sua de não perdoar o seu ofensor, isso está alimentando um gigante. Que ele vai vir de uma forma que pode ser no seu casamento, pode ser as suas finanças, pode ser no seu trabalho, pode ser portas sendo fechadas. Pode ser várias formas, esse gigante vai manifestar. Então, hoje é a noite de você colocar a sua fé em prática. Abre comigo em Colossenses 3, no capítulo 13. Coloca para nós, Nara, por favor. Perdão, igreja. O perdão é a chave para que você entre no reino dos céus. Só perdoa quem realmente tem aquele que perdoou. Olha que diz a palavra de Deus no versículo 13, Nara, 3:13. Olha só, eu coloquei aqui, o perdão de Deus que habita em nós, nos capacita a perdoar. Ele está dizendo, Deus que habita em nós, é Ele que nos capacita a perdoar, porque Deus, Ele é o próprio perdão. Ele é amor. Olha que diz aí, vamos ler todo mundo junto? Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. A palavra de Deus tem. A palavra de Deus. Quer comer o melhor dessa terra? Perdoai-vos. Perdoa aqueles que te ofenderam. Por favor, nessa noite você precisa parar de alimentar esse gigante. O ressentimento. A indisposição de perdoar. Libere o perdão. E eu digo para você, perdoar pela fé no Filho de Deus. Nós acabamos de cantar. Pela fé no Filho de Deus. Nós perdoamos pela fé no Filho de Deus. É por fé, queridos. E nós precisamos pedir perdão por esse ressentimento que vai alimentando, vai gerando uma amargura, vai gerando algo tão maligno. Tem algumas versões que falam assim, que é como um câncer que vai tomando tudo, vai contaminando tudo. E o Senhor está falando nessa noite. Outra coisa também, nós não podemos esperar sentir. Já ouviu isso? Ah, se eu sentir, eu perdoo. Ainda bem que Jesus não pensa assim, né? Se eu sentir, eu perdoo. É muito triste isso que eu vou falar, porque é uma realidade. Tem pessoas que, às vezes, Deus permite que ela vá na beira da morte, no leito, para que ela perdoe. Não precisa, né? Só nós pôr em prática o que nós estamos ouvindo hoje. Aquilo que o Espírito Santo está trazendo para a sua igreja.
O gigante está aí e está sendo alimentado. Ser humilde e não lançar na cara do outro. Não lançar, olha, eu estou aqui, né, eu vim pedir perdão, né, porque você fez isso comigo, né? Não precisa disso. Quando você chega e fala, você fez isso, porque você está lançando na cara ainda. Então, você não precisa, humildade. A Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus exalta. Ai, pastora, mas eu já pedi perdão e a pessoa, né, nem liberou perdão, ainda me ofendeu mais ainda. Irmão, se você fez a sua parte, fique em paz. Você não vai esquecer, mas não pode doer mais. Você vai perdoar, mas não pode doer mais. Se doer, tem ferida aberta aí. Tem ressentimento. Eu gosto de usar a expressão ressentimento, é como aquela ferida que foi aberta, aí vem uma casquinha, aí bateu, sangrou de novo. É aquilo que eu falei. Você viu a pessoa, falou o nome, sentiu o cheiro, viu o local, viu aquilo, aí começa a sangrar o coração. Começa a doer. Eu não sei se o Espírito Santo está trazendo para você as pessoas que você precisa perdoar ou a pessoa que você tem que perdoar. Talvez ela nem está mais no nosso meio, já partiu. Se perdoe. Peça perdão a Deus. Pai, me perdoa por trazer esse sentimento de dor ainda. O Senhor está sendo bem claro nessa noite, para que nós não alimentamos o nosso gigante. Porque a falta de perdão tem trazido força para que o gigante destrua a sua vida, a sua casa, o seu relacionamento. Talvez você veio de uma família totalmente destruída. Uma família que você viu seus pais brigarem. Aonde você viu todo tipo de violência. Perdoa. Perdoa. E não faça a mesma coisa. Não faça a mesma coisa. Os reflexos que você conviveu ali na sua família, de um pai violento, de uma mãe violenta, talvez hoje você está agindo assim dentro da sua casa. Com seus filhos, com a sua esposa, na rua. Não faça isso. Você tem a luz da verdade. Aí você vai falar assim, mas minha mãe era crente. Não era crente nada. Era crente nada. Quem tem a palavra tem domínio. Tem domínio próprio. Tem domínio próprio. Hoje eu falava com uma pessoa sobre isso. Nós temos que ter domínio próprio. Falava com um homem hoje, nós temos que ter domínio próprio. Se você era uma pessoa violenta, você não é mais violento, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E ele manifesta o fruto do Espírito. A fé, o amor e o domínio próprio. Talvez você traz contigo um trauma muito grande do que você viveu dentro da sua casa, junto com seus pais. Talvez o seu cônjuge está refletindo tudo isso dentro da sua casa. Irmãos, não aceita isso. Ore. Mulheres, por favor. Por favor, mulheres. Eu pergunto para você, quanto tempo que você tem tirado para orar pela sua casa? Quantos minutos você dobra o joelho? Quantos minutos você levanta as suas mãos para orar pelo seu esposo? Para orar para os seus filhos? E assim eu digo, filhos, pais que estão aqui. Você quer ganhar a cidade inteira, quer ganhar nações, mas a sua casa você não ganha em oração. Não ore por mim se você não orar pela sua família. Não dê o melhor presente para mim se você não dá na sua casa. O seu ministério começa dentro da sua casa. E por que eu estou tocando em tudo isso? Porque familiares se ferem, muitas vezes, por atitudes erradas que nós tomamos, consciente e inconscientemente. Eu quero ganhar o bairro inteiro, mas eu não sei falar
eu te amo, eu te agradeço, essa comida estava boa, estava salgada, mas graças a Deus vamos comer, vamos rir por isso. Mas só sei lançar coisas ruins. Há 3 anos atrás eu preguei aqui uma família doente e um filho ferido, baseado no livro de um psicólogo, baseado na história de José. Quantas famílias doentes estão trazendo outros filhos doentes? E a sociedade ficando doente. A noiva de Cristo doente. Eu vou repetir isso que eu escrevi aqui. O perdão de Deus que habita em nós nos capacita a perdoar. Se coloca em pé. Você vai ver aquilo que o Espírito Santo trouxe para você durante a ministração. Pessoas. Quando você liberar este perdão, verdadeiramente, você vai ver a leveza, a dimensão diferente no ar, algo espiritual diferente na sua vida. Coisas começando a aparecer, a bênção vindo sobre você. Aquilo que era enorme, que você olhava como um gigante, você não tem mais essa visão. E preste bem atenção. E um conselho eu dou, irmãos, casais que estão aqui. Não é culto de casais, mas eu vou dar uma dica para vocês. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Se houver traições, se você ama, perdoa. Se houver violência, não se cale. Não se cale. Liga para a polícia. Pastora, mas que escândalo, eu não sou crente. Não é o diabo. Não é o diabo, não. É ser vergonhice na cara. Em mulher não se bate. Mães que estão aqui, se houver pedofilia dentro da tua casa, não se cale. Liga para a polícia. Jesus deixou bem claro, o que é de Deus, o que é de César é de César. Ele está dizendo, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. O que a justiça tiver que fazer, vai ter que fazer. Não passe a mão na cabeça das coisas erradas, porque não vai passar. Eu não passo, nem o pastor Elcio. Não sei porque o Espírito Santo está levando isso daí. Mas certa vez, atendendo um casal, socorrendo um casal, toda vez, apanhava. Aí, a última vez chega. Agora eu estou indo com a polícia. Chega. E se separar, fique quietinha. Case só com Cristo. Não é tempo de dar em casamento, não. Apesar que a Bíblia fala que Jesus vai voltar. Uns vai estar casando ali, casando. Fique quieto. E case só com Cristo. Não queira ficar nesse mundo. A falta de perdão vai fazer com que você fique. O ressentimento está alimentando o gigante que está trazendo destruição na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo. Canta um louvor do Espírito Santo, Dudu. Deixa o Espírito Santo tocar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tocar. Deixa o Espírito Santo tocar. Começa a falar com Ele. Fale com Ele. Pede ajuda para Ele. Pede ajuda para Ele. Se você tem trazido contigo esse ressentimento, que você possa, em nome de Jesus, pedir para o Espírito Santo ajudar você a tirar esse sentimento dentro de você. Se há em você pus,
Espreme. Espreme isso daí, põe para fora. Se é amargura, pede para o Espírito Santo vir com a unção dele sobre ti para drenar as suas emoções. Fala para ele vir sobre ti. A unção do riso, da alegria sobre a sua vida. Talvez você não tenha alegria faz tanto tempo. Talvez você não tenha prazer faz tanto tempo. Tudo que você tem não é prazeroso. Talvez você não consegue derramar uma lágrima. Você não chora porque você acha que o choro é para fraco. Errado. Errado. O choro é para quem é forte. Talvez você não consegue colocar para fora. Grita, põe para fora, dá um glória a Deus, levante um clamor, dá um berro. Ah, mas aqui é a casa do Senhor. Fica aí com religiosidade. Você vai ver onde você vai parar. É aqui o hospital. Se doer tem que gritar, tá doendo mesmo. Põe para fora. Põe para fora. Não deixa somatizar dentro do seu corpo, não. Põe para fora essa dor. Põe para fora esse ressentimento. Põe para fora essa mágoa. Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Inunda, Senhor, o coração dos teus filhos nessa noite. Os nossos corações, Pai. Queremos sair daqui, Senhor, com o nosso coração limpo. Com o nosso coração limpo, com o nosso coração limpo, Pai. Oh, Pai, pedimos a Ti perdão, Senhor. Pedimos a Ti perdão, Senhor. Pedimos a Ti perdão, ó Pai. Perdoa-nos, Deus, por carregar dentro de nós esse ressentimento ao qual tem alimentado esse gigante, Deus. Perdoa-nos, Pai. Pedimos a Ti, papai, que saímos daqui decididos pela fé, perdoar aqueles que nos ofenderam, Pai. Queremos encontrar essas pessoas e pedir perdão, abraçá-las e mostrar o amor que eu recebi para com a vida delas, Pai. Nós queremos ser livres, Senhor. Queremos ser livres. Não queremos estar, Senhor, ó Deus, com guardiões das trevas, Senhor, nos aprisionando. Mas nessa noite, Pai, nós saímos daqui livre. Saímos daqui livre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você pegue o seu papel da campanha. Alguém está sem? Tem mais papel? Pegue aí. Eu quero que você levante. Você vai guerrear. Pegue lá o seu, Gabriela, com a diaconisa. Depois vocês... Você vai levantar e você vai orar. Aqui está o gigante ou os gigantes que cairá por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A palavra de Deus em 2 Samuel 17, que narra a história de Davi. Há um fato interessante, preste bem atenção quando os irmãos se organizam ali. Quando Davi chega ali no campo, um dos irmãos de Davi fala assim para ele. Eu não lembro direito a forma que está escrito por você lá, mas ele fala assim: o que você está fazendo aqui? Você deixou as ovelhas lá e veio aqui curiar? Chama ele de presunçoso, chama ele daquele que não tinha compromisso com nada. Foi uma ofensa muito grande. Sabe o que Davi fez? O que eu tenho contigo? E Davi foi rumo à sua missão. Aquela ofensa não parou ele naquilo que ele queria fazer em nome do Senhor dos Exércitos, que era derrubar o gigante. Pois você lê lá, 2 Samuel 17. Ainda Deus não me levou a ministrar sobre Davi, mas Deus está trazendo coisas aleatórias.
E eu creio em nome de Jesus Cristo que Deus vai dar vitória para muitas pessoas, como já tem dado, em nome de Jesus. Levante. Pai Celestial, nós apresentamos aqui, Senhor. Nós apresentamos aqui, Senhor, esses gigantes, ó Pai, que está nas nossas mãos. Nós apresentamos em nome de Jesus Cristo, e pela fé no Filho de Deus, e pela autoridade que foi nos constituída para liberar palavras de vida. Ora, calabassuri, calabachai. E por deixar o nosso inimigo de jejum passando fome, porque em nós não há ressentimento, mágoa, rancor nenhum mais. Nós, em nome de Jesus, determinamos agora que caia por terra todos os gigantes. Que caia por terra agora todos os gigantes. Que caia por terra agora todos os gigantes. Que caia por terra todos os gigantes que têm se levantado contra as nossas vidas. Que caia agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Este é o meu clamor, Deus. A tua igreja clama. A tua igreja clama. A tua igreja clama. Profetiza, igreja. Ora, igreja. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem quiser jogar o seu gigante no chão, eu vou jogar o meu. Caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar para nós ir embora.